Olá, pessoal. Estou aqui hoje para explicar um pouquinho sobre a nossa atividade de relato de caso. Eu sei que muita gente nunca escreveu, mas é uma ótima oportunidade para começar a estruturar os pensamentos. E eu vou fazer isso mostrando o que a gente tem como instrução e eu vou dar um exemplo daqui a pouco, tá? Então eu quero que vocês parem tudo. Sabe o celular? Deixa de lado, não olha o WhatsApp. Agora é foco e atenção. Então vamos lá, gente. Eu vou começar mostrando para vocês isso aqui, ó, que é a professora Josi e nós já colocamos no grupo de todo mundo, certo? Então, o que que tem ali de interessante? Vamos olhar? Então, ó, orientações para elaborar o relato de experiência, que vai ser entregue até dia 31/1. Então, agora, nesses meses que vocês não vão para a escola, vocês vão preparar. Então, tem uma apresentação, por que que essa atividade é importante, porque você precisa refletir sobre o que você fez. Lembrando que você está num programa de iniciação à docência, que é o PIBID, você recebe a sua bolsa, que é importante para você desenvolver todo o seu trabalho. E a gente tem feito várias coisas legais para que vocês desenvolvam essa habilidade e essas competências necessárias para ser um professor. Bom, então vamos falar como é que é a estrutura. Então, o texto deve ser individual, cada um faz o seu, relatando a sua experiência de 4 a 5 páginas, tá? Com uma fonte, um tamanho e um espaçamento. Gente, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é para mostrar que a gente entrega uma coisa legal. Quando você entrega para o professor tudo desformatado, bagunçado, tamanho de letra, para quem está do outro lado, ele recebe esse material pensando assim: puxa vida, ele podia ter dado pelo menos uma arrumadinha, entenderam? Então, quando você deixa estruturado, como está aqui esse exemplo no PDF, significa que você verificou, colocou um conteúdo e, além de tudo, a sua entrega está legal, tá? Isso tem normas, a gente chama normas ABNT. Professor, mas para que ter normas? Você já pensou se cada um escrevesse do seu jeito? Eu vou dar um exemplo simples, uma receita. Se cada um escrevesse xícara do seu jeito, medida do seu jeito, misturasse como é que faz com foto, com propaganda do Mofá, gente, não dá. Cada coisa tem que vir no seu lugar para que todo mundo consiga escrever e todo mundo consiga entender. É para isso que a gente pede para vocês colocarem nas normas, tá? Então, olha, tem um título que vai refletir, depois a gente tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tá? Tem considerações finais, referências e aqui tem os exemplos. Vou voltar aqui, ó. Vamos lá? Aqui tem os seus dados, o título, que você vai colocar um título bem bonito, uma introdução, que é o seu contexto, o desenvolvimento, onde você vai descrever, e a gente fala até para você colocar aqui alguns autores, não só esses, mas outros. Você vai finalizar e vai listar as obras que você tem de acordo com o que está aqui, tá? Tem mais algumas orientações aqui interessantes para você ver, como é que nós vamos avaliar o seu relato, tá? É importante lembrar que é você que tem que aparecer aí. E agora, vem aqui uma outra coisa que eu quero fazer, pedir para o meu aluno Everton, maravilhoso, meu aluno aqui da Unopar do PISA, que me permitiu, Everton, obrigada, para que eu pegasse e dissesse que, olha, este é um exemplo que a partir disso o Everton vai pegar todos os seus relatos e ele vai produzir isso aqui, gente, ó, que é o relato de experiência com 4 a 5 páginas que ele vai entregar para a gente, no meu caso, para mim, tenho certeza que será um ótimo relato, e ele vai entregar. Então, título, olha que legal. Isso aqui eu que inventei, tá, gente? Então, isso aqui, ó, não foi o Everton. Eu pedi a autorização para o Everton para estruturar um exemplo a partir disso. Então, ó, prática docente reflexiva, experiências de alfabetização e letramento com adultos. O Everton está lá no PIBID com o EJA, tá? Então, olha, um título legal, tamanho de letra está aqui. Introdução. O que que ele vai colocar na introdução? Ele vai se apresentar. Então, se a gente olhar as instruções aqui, ó, vamos voltar lá só para a gente seguir, para a gente não se perder o que que o Everton vai fazer. Ó, apresente o contexto da experiência, a importância da atividade e explicação do que vai ser relatado. Então, o Everton fala, olha lá, durante o período de participação do programa, atuei como bolsista da educação na Escola Zumbi dos Palmares, acompanhando as atividades do professor Hermes. O objetivo aqui é relatar ou compartilhar o contexto do que eu fiz, tá? Então, vou considerar essa vivência essencial. Tá vendo que ele está se apresentando? Isso aqui é vocês, gente, tá? E depois ele diz: olha, nos próximos tópicos ou a seguir,
eu vou descrever as atividades que eu acompanhei. Então, você vai resumir aquelas atividades a partir de agora. Então, ó, introdução é isso aqui, 3 parágrafos, onde você fala onde você está, fala o objetivo deste documento e diz o que você vai apresentar. Agora vamos para o desenvolvimento. Olha, a Profiana fez o seguinte. Lembra que lá está escrito de 2 a 3 páginas. Olha aqui, ó. Então, você vai fazer de 2 a 3 páginas sobre o seu desenvolvimento, tá? Então, lá a introdução, e agora a gente vai para o desenvolvimento. Agora, olha o que eu pensei. Eu acho que vocês podiam fazer assim, ó. Vamos colocar 2 páginas onde a gente vai apresentar o relato. Eu até separei, gente, por uma coisa assim, ó. Isso aqui é dica, mas não é para seguir obrigatoriamente. Usem a criatividade. Mas é legal você falar caracterização da turma, começar falando o número de alunos, faixa etária, perfil, sem identificar um aluno específico, né, que a gente não pode. Papel do professor, como é que o professor atua, o papel do bolsista, dos PIBianos, porque normalmente vocês não estão sozinhos, qual é o papel de vocês ali nessas responsabilidades, dinâmicas que vocês interagiram, qual foi a rotina, como é que foi, as práticas que foram utilizadas. Aqui você começa a descrever algumas coisas. Depois, olha, eu vou para uma situação específica ou várias específicas que são agrupadas, que marcou a vida de vocês. Então, pode dizer, olha, teve essa. Vou explicar uma, por exemplo, que foi interessante. E aí você pode descrever. Ou pode descrever uma sequência. Então, uma sequência de aulas interessantes que foram feitas, tá? Como é um relato de experiência, você pode até escolher, tipo, num mês que o professor atuou 4 aulas aí, que foi interessante e que teve um resultado final, tá? Você fala uma situação que foi bem significativa, você pode colocar 1, 2, 3, eu deixei aqui 3 situações interessantes que foram boas, que aprendizagens que você teve com isso nessa vivência, e no final a gente diz como é que isso vai impactar, essas experiências impactam na sua formação. E aí, olha só como é que eu estruturei aqui, ó. A turma de educação de jovens ou adultos na qual atuei, o relato de caso é em primeira pessoa, né? É composta por um grupo de estudantes com idade entre 20 e 60, de contextos diversos e marcadas por interrupções escolares. A maioria dos alunos retoma aos estudos motivada pela necessidade de conclusão. Gente, tá vendo que tem um espacinho aqui, ó? Isso aqui é uma tabulação, um e-mail aqui, porque fica mais fácil a leitura e o começo do parágrafo. Entre as linhas, a gente tem uma coisa chamada, ó, espaçamento, que é 1,5. Este espaçamento, com isso aqui, ó, 0, 0, 1,5, ele facilita a leitura, facilita que a gente olhe e veja as palavras e siga uma coerência na hora da leitura. Isso é fluência, tá? Então, ó, onde que eu entrei, professora? Cliquei aqui, ó, tá aqui, ó, espaçamento de linhas, tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, olha só, se eu fosse o Everton, eu ia apresentar, eu ia falar um pouquinho da professora regente, né? Aqui, da professora regente, no caso dele é o professor regente, né? Professor regente demonstrou grande compromisso, ele, tá? Isso aqui ele não foi o Everton, fui eu que escrevi a partir do Everton. Os bolsistas bibidianos, porque lá tem meninos e meninas, atuam de forma colaborativa, a rotina da aula segue uma estrutura, tá vendo? Ó, as práticas pedagógicas incluem atividades de cópia, ele vai descrevendo algumas coisas aqui, ó, tá? E aí, eu trouxe uma imagem que o Everton colocou no relatório dele, se vocês olharem aqui, ó, tem no relatório dele, ó, tá vendo? As atividades desenvolvidas. Então, eu trouxe para cá o que ele fez. E aí, ó, presta atenção, gente. Toda vez que eu colocar uma imagem, eu tenho que colocar uma legenda em cima e eu tenho que colocar uma fonte embaixo. Fonte é do autor, foi você que tirou foto. Não pode aparecer carinha de ninguém. Aqui não apareceu. Então, dos alunos de vocês, não vai aparecer. Você tem que desfocar ou fazer alguma coisa, porque você não tem. A gente não tem a liberação para fazer isso, tá, gente? Então, a gente, normalmente, quando faz esse tipo de trabalho, a gente tampa a carinha. E olha aqui que importante: no meio do texto, ele diz assim, ó. Destaco a atividade de revisão, onde os alunos copiam palavras, figura 1. Tá vendo aqui? Eu preciso colocar figura 1 lá no meio, para saber que eu vou apresentar uma figura. Aí vem a figura, aí olha só que interessante, durante o momento da foto, eu estava à frente, conduzindo a atividade de leitura. Para mim, estar no quadro com os alunos é sempre uma troca positiva. Tá vendo que ele está dizendo aqui, ó, ele está contando um pouquinho da foto?
Vamos voltar, professora? Ó, fui escrevendo, eu quero colocar uma figura, coloquei aqui, ó. Ai, professora, coloquei uma figura, coloquei aqui uma legenda e coloquei a fonte, tá? Então, fiz aqui, ó. Essa é a primeira parte. Então, vamos voltar de novo, gente. Para e volta quantas vezes for preciso isso aqui. Ó, estruturei parágrafo por parágrafo. Cada página tem 5 parágrafos, pelo menos, para ficar bem estruturado. Eu tentei fazer uma estruturação aqui. Não quer dizer que é essa, mas quer dizer que vocês podem, a partir dessa, melhorar também, tá? Mas aí, lá no nosso material, fala o seguinte, ó, uma relação entre teoria e prática. E olha que interessante, no caso do Everton, ele já traz aqui no material dele, o que eu adorei, Everton, o Everton traz aqui algumas coisas sobre as competências e habilidades da BNCC. O Everton tinha deixado aqui, ó, separadinha. Eu trouxe para dentro do texto. Então, olha só, por exemplo, focamos em reconhecer sistema de escrita, que está lá no BNCC tal. Também desenvolvemos atividade de segmentação oral, que está nessa competência da BNCC. Aí ele finaliza, ó, essas atividades mostram na sala de aula. Então, aqui, ó, ele relata teoria e prática a partir da BNCC. Mas a gente também quer trazer alguns autores, por isso que a gente tem aqui relação teoria e prática. Então, aqui, ó, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. Cada página, 5 parágrafos. De novo, tá vendo como está estruturado? Gente, isso aqui, ó, eu não quero ver um relatório bagunçadinho, aqueles assim, ó, bagunçado, com cada parágrafo um tamanho de letra, ó, o tamanho aqui é Arial 12, tá bom? Acho que não dá para ver ali, deixa eu puxar para cá. Opa, puxei o errado. Ó, aqui tá Times 12, tá bom? Só para vocês verem. Deixa eu voltar a minha câmera aqui em cima. Então, um pouquinho aqui. Ó, durante a minha atuação, agora, vamos voltar aqui, ó. Parei para mostrar para vocês o tamanho de letra, tá? Agora ele vai relacionar teoria e prática. A minha atuação, durante a minha atuação, pude perceber a importância de criar um ambiente de diálogo. Esse processo de escuta está diretamente relacionado ao conceito do Paulo Freire. Olha lá, tá aqui, ó. Quando eu cito alguém, eu coloco nome e data. Eu posso colocar aqui, por exemplo, defendido por Freire, 1996. Como o Paulo Freire é super conhecido, eu posso até deixar aqui, porque eu quero deixar muito claro, mas o certo é aqui, ó, sobrenome Freire. Assim, no cotidiano, observei que a aprendizagem acontecia. Tá vendo como ele vai discutindo? Aqui ele fala, outro aqui, ó, obra, ó, Tardif, que está lá no nosso material. Assim, o estágio supervisionado, assim como o PIBID, representa um espaço importante, tá? Esse exercício de reflexão foi fundamentada por Pimenta. Vendo que ele está aqui, ó, gente, em cada lugar ele está citando alguém. Pode falar, se vocês estão na educação infantil, vocês podem citar autores da educação infantil. Se vocês estão com alfabetização, vamos citar Magda Soares. A gente pode citar outros autores aqui, tá? Então, ele vem trazendo aqui a discussão e no final ele fecha, tem um parágrafo de fechamento, tá? Vamos aqui para a próxima, considerações finais. Eu não sei se o número está certo aqui, deixa eu ver, gente. Eu acho que eu pulei um número aqui. Deixa eu voltar. 2, desenvolvimento. Então, é 3 aqui, né, gente? 3 considerações finais. Pronto. Nas considerações finais, vocês vão fazer pelo menos 2 a 3 parágrafos, tá? Fiz 2 parágrafos aqui, ó. Falar sobre a principal aprendizagem que você teve, como é que o PIBID está ajudando e as dificuldades. Então, ele começa, durante o meu tempo, vi que ensinar é mais do que explicar, precisei conversar e ouvir cada aluno, o PIBID me mostrou na prática que ser professor exige dedicação. Então, gente, aqui, ó, eu tenho uma estruturação de pensamento. Pensa que você vai contar essa história para alguém, e essa história começa com uma introdução, dizendo, olha, eu vou te mostrar um negócio aqui agora bem legal. Me escuta. Aí você vai e desenvolve mostrando, este aqui é um relato interessante, aconteceu isso na sala, aconteceu aquilo, foi importante. Aí você diz, olha, tem um autor que eu li que fala disso que eu escrevi aqui. Aí para arrematar, a gente volta pensando lá no que eu fiz, lá na introdução que eu disse que ia apresentar, e eu finalizo dizendo, olha só, gente,
como foi interessante essa aprendizagem do meu relato. Então, gente, ó, eu finalizo aqui. Ah, faltou as referências, né? Ó, aqui, as referências que estão aqui, tá? Tá aqui bonitinho as referências aqui, ó. Tá? E eu deixei aqui os agradecimentos, porque a gente tem uma bolsa da CAPES, né? Uma bolsa de apoio, que é a bolsa do PIBID. Então, o programa aqui, a gente só tem que ajustar isso aqui, né? Relativo à bolsa, PIBID, vale a pena. Eu vou fazer um ajuste aqui depois para deixar bem certinho. É isso aqui, ó. Vamos voltar? Vou até voltar aqui para pegar, que é o programa, a bolsa do aqui, ó, do Programa Institucional PIBID, porque a gente falou que atua como bolsista e eu vou deixar um agradecimento aqui, ó, da bolsa que tornou possível a participação no programa e realização desse estudo. Ó, ficou bonito isso aqui. Certo, gente? Então, ó, fiz um exemplo bem legal para que vocês possam seguir e escrever um relato muito, muito legal do que vocês têm feito. Lembra que é vocês colocando aqui. Eu peguei o exemplo do Everton, pedi licença a ele para trazer aqui e tentar descrever uma estrutura. E espero que tenha ajudado. Bom trabalho para todo mundo. Lembrem-se, em prazo, dia 31. Escreva com as suas palavras. Revise o que você escreveu. Siga essa estrutura. Coloque nas normas. Tá bom, gente? Abraço, beijo e bom trabalho.